Bom dia, pelo menos aqui comigo é bom dia. Para vocês que vão ver o vídeo pode ser boa tarde ou boa noite. Ontem nós terminamos a primeira parte abruptamente, pelo fato de eu ainda não estar familiarizado com esse sistema de gravação. Vamos ver se hoje a gente termina de uma maneira mais suave. Ontem nós fomos até a página 15, ou slide número 15, e paramos então no slide 16. Então, antes de entrarmos de novo no slide 16, eu gostaria de passar uma vista geral, passar pelas tabelas que vocês vão ter que usar e vão ter que se familiarizar. Basicamente, são essas duas tabelas, apêndice A e apêndice B. Vamos correr primeiro nessa tabela do apêndice A, mas já dizendo a vocês que nesse capítulo nós vamos usar mais as tabelas do apêndice B. Tá? Então, o apêndice A gente tem aqui as propriedades gerais, tem unidades de área, capacidade térmica, coeficiente de transferência de calor, comprimento, como é que a gente já falou alguma coisa sobre o sistema inglês, condutividade térmica, que é para esse coeficiente de transferência de calor, esse H é para convecção, esse para condução, a constante universal dos gases perfeitos ou dos gases ideais, nós falamos, tem em unidades inglesas aqui, energia, tá? Energia cinética específica, que é 1 meio de V2, tudo isso daí, então, vamos correr aqui. Fatores de conversão, então, tudo isso aqui, vocês podem passar o olho aqui, dar uma passada rápida, né, para ver. Galão, tá vendo? Galão britânico, galão americano, volume específico, como é que é. Aqui as constantes críticas, você vê que para cada uma delas, né, a gente tem a pressão e temperatura, e para cada substância, tá? Eu não estou vendo aqui a água, mas vamos passar direto, tá? Aqui dióxido de carbono, monóxido de carbono. Aí nós vamos propriedades de alguns sólidos, calor específico, massa específica, propriedades de alguns líquidos e dá 25 graus, e diz assim, caso ou a temperatura de fusão, caso a temperatura seja maior que 25 graus Celsius, propriedades de vários gases ideais. Aqui a gente tem o ar. O ar é uma mistura, mas ele não deixa de poder ser tratado como gás ideal. Aqui a 25 graus Celsius e 100 kPa. Com a lei de gás perfeito a gente acha esse ρ aqui, esse 0,287 é o R barra dividido pela massa molecular. O calor específico, a pressão constante, que nós vamos ver mais tarde. O calor específico, a volume constante, porque com gás esses dois calores específicos são diferentes, enquanto que para sólido e líquido eles são iguais, né, considerados iguais. Eles têm uma diferença muito pequena, porque a variação de volume é muito pequena. E aqui o K, que é a relação entre o calor específico, a pressão constante e o volume constante. Muitas vezes, por conta da minha formação, em vez de escrever o K, eu escrevo K como gama, tá? Então é a mesma coisa. Para várias substâncias, fluidos aqui para ar-condicionado. O calor específico, isso nós vamos ver também, ele pode ser, como ele é, no caso dos gases, uma função da temperatura, ele tem aqui algumas fórmulas, tá?
que vão com a temperatura até a potência 3, né, ao cubo, sendo que esse θ aqui é a temperatura em Kelvin dividido por 1000, e o calor específico ele varia, né, nós vamos ver conforme o tempo, conforme nós vamos vendo os nossos capítulos. Propriedade de gás ideal para o ar, tá? Aqui é uma tabela de energia interna, entalpia, aqui é uma função, nós vamos ver isso depois. Aqui vai com a temperatura. Para outros gases, nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, água na forma vapor, como gás, a gente vai para outros, né, que nós não vamos ver agora. Nem nós vamos ver óxido nítrico, eu não me lembro de ter dado nenhum problema com óxido nítrico. Entalpia de formação, isso nós não vamos ver durante o curso, nesse nível de curso nós não temos. Aqui, constante de equilíbrio também não vamos ver, mas quem for fazer, eu acho que vocês devem ter visto no curso de Química, o equilíbrio químico. Escoamento compressível também não vamos ver em termodinâmica. Escoamento compressível é quando eu tenho um gás, por exemplo, né? Eu posso ter escoamento compressível, eu posso ter escoamento incompressível de um fluido compressível, dependendo da velocidade média desse escoamento. Mas nós não vamos ver agora. Funções de choque, choque normal, ocorre em bocal de foguete, também não vamos ver agora. Vocês talvez vejam isso aqui em mecânica dos fluidos. Choque eu acho que não. Choque é só para, que eu saiba, é só para quem faz engenharia aeronáutica, mas escoamento compressível aqui atrás vocês vão ver em mecânica dos fluidos com o professor Alex. Acho que aqui acabou o A. Vamos agora para o B. O B que nós vamos usar agora nesse capítulo. Começar a usar agora nesse capítulo. Propriedades termodinâmicas da água. E você vê aqui, ó, o que a gente tem. Ó. Vamos pegar aqui essa primeira tabela, que é a tabela B11, ela está como função básica da temperatura. Então vamos aqui, ó, a 100 graus Celsius, olha só, estou aqui, ó, a 100 graus Celsius, a pressão de 101,3 kPa, nós temos a mudança de fase da água. Se for as 198,5, quando que a água muda de fase a 120 graus? Se eu tiver 198,5 kPa. A tabela que vem a seguir é pela pressão. Ele coloca a pressão aqui e faz a mesma coisa, né? Então vamos aqui ver. Aqui eu tenho o volume específico do líquido. Essa seção aqui, ó, é a de saturação, tá certo? E aqui em cima o volume específico em metro cúbico por quilograma, tá? Olha só, se eu tiver uma mudança de fase, líquido e vapor, o líquido tem esse volume específico. Tá? E o vapor tem esse volume específico. Você vê que para a mesma massa, o volume do líquido é muito maior, o volume do vapor, desculpa, é muito maior que o volume do líquido. Muito maior. Tá? E nós vamos usar qualquer coisa que esteja aqui no meio é uma coisa intermediária. Então, se eu tiver aqui um V,
né, a gente faz pela mesma fórmula que eu falei para vocês ontem. V menos VL sobre VV menos VL é o título. Tá? Outras propriedades que nós vamos ver depois estão listadas a partir de aqui. Ó. Aqui a energia interna em kJ por quilograma. Não se preocupem em entender esses valores ainda, né, mas aqui a entalpia, que nós vamos ver ainda, também não se preocupem, por enquanto, né, que isso aqui vai ser uma preocupação posterior. E a entropia, que é outra função termodinâmica que nós vamos ver aqui, que nós vamos usar para fazer cálculo. Tá? Para calcular, por exemplo, as propriedades durante uma transformação. E aí nós vamos, né, até o que vai acontecer aqui. Pensa bem, olha, se eu tiver 101,3 graus, desculpa, 101,3 kPa, e a minha temperatura for menor do que 100 graus, que estado que eu estou? Ou que fase que eu estou? Não é estado, não é que fase que eu estou. Estou na fase líquida, aqui para baixo. Você põe o ovo dentro de uma água para ferver, e eu estou a 101,3 kPa, enquanto eu não atingir 100 graus, a água é líquida. E agora, em 101,3 kPa, se eu tiver uma temperatura maior, ele é o quê? Ele é vapor. A água é vapor. Ok? Da mesma maneira, olha, se eu tiver a 100 graus Celsius e a minha pressão for 120,8 kPa, não posso dizer que eu estou embaixo d'água, né? Porque não fica certo, fica uma coisa impossível, mas vamos dizer que a minha pressão esteja no ambiente pressurizado e eu estiver a 100 graus Celsius e a pressão for maior, eu estou líquido, porque ela ferve a 105. A mesma coisa acontece, né? Que se eu estiver num ambiente com uma pressão menor que 101,3 graus, uma montanha, por exemplo, tá? A água vai ferver numa temperatura menor. Ou seja, se a água tiver a 98 graus e aqui eu tiver uma pressão de 84,55 kPa, a minha fase já é vapor. Ok? Então, vamos... tá entendido, né? Se vocês... a minha ideia é a seguinte, é que se eu estiver indo muito rápido, eu não vou diminuir aqui, mas vocês têm o recurso de parar o vídeo. Dá uma paradinha no vídeo, olha a tabela, pega a tabela que está na sua mão, e aí você tenta ver, fazer um exercício, os exercícios que eu vou passar aqui, eu não vou voltar na tabela, mas vocês vão ter a tabela na mão para olhar. Outra coisa que talvez eu não tenha falado aqui é o seguinte, imagina que você queira fazer, saber uma propriedade a 102 graus aqui, ó. 102 graus. Você pode fazer uma linha de 102 graus aqui. Você pode fazer uma linha de 102 graus aqui, tá? E fazer interpolação entre todos esses valores aqui, tá? Pode fazer interpolação entre todos esses valores. Ok? Vamos seguir então. Aqui continua na temperatura. Aí a mesma tabela como função básica da pressão. Algumas vezes nós vamos usar isso, né? E aí passa para as propriedades quando eu tiver vapor superaquecido. Aí o título já não conta mais, né? Eu com a pressão e com a temperatura, eu já acho os valores do volume específico, da energia interna,
da entalpia e da entropia para diversas pressões, e aqui ele está colocando a temperatura, né, em que acontece a mudança de fase. Só aqui em cima, mas aqui já é para vapor superaquecido. Tabela de vapor superaquecido, vapor d'água, várias pressões, né? Tá? E aí nós vamos para líquido. No líquido comprimido também acontece a mesma coisa, né? E aí, água líquida comprimida. Sólido vapor. Eu acho que tem um problema só de sólido vapor. Tem que estar abaixo da pressão, tá vendo aquele 001 graus Celsius, 0,611 kPa. Tá aqui. Aí começamos para outras substâncias. A mesma tabela. Amônia, você vê que a amônia ela tem outro tipo, né, de dependência à pressão de vapor. Isso daqui basicamente é a curva de pressão de vapor, é a temperatura e a pressão. A amônia é outro fluido. Amônia superaquecida, tá? E aí nós vamos amônia superaquecida. Dióxido de carbono, tá? Quando ele muda de fase, você vê que as temperaturas são outras, as pressões são outras, tá? Aqui saturado, superaquecido. Quando que eu uso gás perfeito e quando que eu uso essas tabelas, né? Porque aqui essas tabelas, se você for usar a tabela de vapor para água ou usar a lei de gás perfeito, dá uma diferença. Então, melhor é usar as tabelas, né? Porque a água em certas condições ela não vai funcionar, o vapor d'água não vai funcionar como gás perfeitamente perfeito, né? Ou idealmente ideal, ou perfeitamente ideal. Aqui um fluido termodinâmico, tá? R410. E as tabelas para R410, R134. Vocês podem, vou pedir para vocês, já que vocês estão na internet, né? Olha lá o que é o R410. Olha no Google, bota lá o R134A, o que é, entendeu? Olha lá. Vocês estão aí com um sistema, né? Um sistema de informação muito rico. Né? Propriedades nitrogênio, tá? Nitrogênio superaquecido, se você for trabalhar com nitrogênio algum dia, tá aí. Metano, tá? Então são todas tabelas de saturação, na saturação, no líquido comprimido e no vapor superaquecido, ou na ordem, na saturação, no superaquecimento e na parte de líquido comprimido. Ok?